Amém. Glórias a Deus. Mais uma vez, boa noite. Que Deus abençoe a todos, nossos irmãos, amigos, nossos visitantes. Deus abençoe em nome de Jesus. Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Levante a mão assim. Pela primeira vez. Olha, um grupo bem numeroso. Que Deus abençoe nossos irmãos, amigos. Amém? Talvez você não esteja conosco, não seja pela primeira vez. Se sinta em casa. Seja bem-vindo ao Ministério Fé para Todos. Essa é a casa do Pai, e quando nos reunimos na casa do Pai, temos liberdade, amém? Para exaltar, para adorar aquele que vive e que reina para sempre, o Senhor Jesus Cristo, amém? Noite de festa, sem dúvida, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos e amigos uma breve palavra, não poderia ser diferente, sobre o batismo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6, nós vamos falar de uma nova vida, já que hoje o que nós vamos presenciar é exatamente isso que o pastor falou já no princípio, um sepultamento diferente, um sepultamento onde tem muita alegria, tem flores, mas é um momento de alegria, onde o velho homem é sepultado e nasce agora o novo homem para viver uma vida nova. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 1. Se você achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Até aqui. Pai, obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado por mais essa noite muito abençoada, por este privilégio de estarmos compartilhando aqui a Tua Palavra. Ó Deus, a nossa oração é que Teu Espírito continue a ter liberdade, esteja tocando em cada coração nessa noite. Que o Senhor esteja, ó Deus, trazendo a Tua Palavra de acordo com cada necessidade aqui apresentada, com cada coração. O Senhor sonda os corações, fala conosco. Que saiamos daqui, ó Deus, alimentados e renovados por Ti, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e desde já nós Te agradecemos. Amém? Meus irmãos, o texto ele fala principalmente de uma vida nova, e a epígrafe aqui na Bíblia diz: livres do pecado pela graça. E hoje, noite de batismo, noite de festa, né? A palavra, o termo grego que a Bíblia traduz como batismo, ele quer dizer imergir, quer dizer mergulhar. Mas o batismo em si não é apenas um mergulho, ele não é uma simples cerimônia. O batismo ele é um ato espiritual. O batismo ele é um ato de fé e é um ato que é precedido pelo arrependimento. Repita comigo, diga arrependimento. Então o ponto inicial é arrependimento. E preste bastante atenção numa coisa. Tanto João Batista quanto Jesus iniciaram o ministério falando de arrependimento. Aqui em Mateus, no capítulo 3, se você quiser e puder, você pode aí abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 3, João Batista, aqui
no início do seu ministério aqui, ele vai pregar, e no versículo 1, do capítulo 3, diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Um capítulo à frente, agora no capítulo 4, nós vamos ver o Senhor Jesus após passar ali pela tentação no deserto. Ele inicia o seu ministério, e aqui o texto vai dizer, no versículo 17 do capítulo 4 de Mateus, vai dizer assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, meus irmãos, primeiro ponto que nós precisamos entender, o primeiro passo para uma nova vida se chama arrependimento. Ah, pastor, mas hoje nós vivemos a graça. Sim, a palavra do Senhor diz que nós somos salvos pela graça, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não pelas obras, para que ninguém se glorie. A graça é o favor imerecido de Deus, quer dizer, nós não merecemos, nós não alcançamos com as nossas próprias forças, com as nossas qualidades, a salvação, mas nós fomos alcançados pela graça de Deus, que é o favor imerecido. Entretanto, nós precisamos entender que, apesar de sermos salvos pela graça, a graça não tem nenhum comprometimento com o pecado. Porque nós nos arrependemos e entregamos a nossa vida àquele que é santo, 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 e nada pode mudar isso. E o santo, ele não tem comunhão com o profano. Então, o primeiro ponto, o primeiro passo é o arrependimento. Você está entendendo? Diga amém. Como eu disse, é um ato de fé. Aqui ainda em Atos, no capítulo 2, após ali no dia de Pentecostes, ali quando Pedro ali é usado pelo Senhor para pregar ali as multidões, aquele discurso ali onde quase 3.000 pessoas são alcançadas. Aqui no capítulo 2, versículo 37 e 38, diz assim: ouvindo eles estas coisas, quer dizer, essas pessoas que ouviram e se arrependeram, diz aqui, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sabia que você é templo e habitação do Espírito Santo? O Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele habita em mim e em você, num pecador arrependido, que entrega a sua vida a Jesus Cristo e o recebe como seu Senhor e seu Salvador. Amém? Batismo também é um mandamento do Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Então nós vamos ver aqui crianças. Pastor, crianças? Sim, nenéns recém-nascidos, não importa a idade que tenham, que entenderam isto, creram, receberam Jesus como Senhor e Salvador, se arrependendo, e hoje eles estão aqui numa declaração pública desse arrependimento que precedeu a essa decisão aqui de ser batizado. Amém? Pastor, por que crianças? Nós não batizamos crianças, irmãos. Pastor, mas como assim nós não batizamos crianças? Porque no nosso caso nós apresentamos e consagramos as crianças ao Senhor. Por quê? Porque o que precede o batismo é o arrependimento. E a palavra do Senhor diz: dos tais é o reino dos céus. Então, as crianças nós apresentamos e consagramos ao Senhor. E inclusive, responsabilizamos os pais no ato da apresentação e consagração ao Senhor, já que essas crianças não têm o entendimento.
Então nós aqui apresentamos, né, e responsabilizamos aos pais. Olha, já que quando você consagra alguém ou alguma coisa ao Senhor, você está dizendo, pertence ao Senhor. Você assume um compromisso com Deus. E por isso nós fazemos questão de responsabilizar os pais, de dizer, olha, os pais estão assumindo um compromisso, não é apenas comigo, não é apenas com a igreja, não conosco que somos as testemunhas, mas principalmente com Deus. E quando a criança chega na idade do entendimento, que compreende que precisa também, seja ela filha de pastor, de diácono, de obreiro ou não, quando ela entende que precisa se arrepender e recebe Jesus como Senhor e Salvador, chegando à idade da razão, aí sim, nós batizamos aí nossos jovens, né? E já tivemos aqui diversos jovens sendo batizados. Então, quando a criança chega num tempo de maturidade, né? Maturidade suficiente para compreender o que é o batismo. A palavra do Senhor diz, o próprio Senhor Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Amém? Algumas pessoas, e falando sobre batismo, elas acabam, por ter um entendimento errado, e aí é bom a gente citar isso, acabam retardando ali o momento do batismo. Primeiro ponto, talvez seja por não se acharem dignas. Não sou digno ainda, não estou preparado ainda para passar pelo batismo. Meus irmãos, digno que eu conheço é só o Senhor Jesus, amém? E Ele sim, eu costumo dizer, se você quer saber se você deve ou não fazer alguma coisa, olhe para Jesus. Ele é digno, nós não somos dignos. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não somos perfeitos, muito pelo contrário, somos imperfeitos. Somos pecadores reconciliados que estamos sendo aperfeiçoados por aquele que é perfeito. Mas vai chegar um momento em que nós o encontraremos lá no céu. E aí sim, chegaremos à perfeição. Enquanto isso, meus irmãos, estamos sendo aperfeiçoados. Então, se porventura ainda há alguém nessa noite, seja aqui no culto presencial ou através do Facebook, que já entendeu, que já se arrependeu, que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, que ainda não tomou a decisão de passar pelas águas do batismo, porque não se sente preparada ou digna, olha, não existe alguém perfeito. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entretanto, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, ele vai dizer que Jesus riscou a cédula que era contra nós e a cravou na cruz do Calvário. Ele quer dizer, olha, no momento que nós nos arrependemos e nós entregamos a vida ao Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados, Ele, que não tinha pecado, pagou o preço, levou sobre si e nos reconciliou e nos justificou. E hoje passamos a viver não a nossa própria vida. A palavra de Deus diz, hoje já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, se você ainda não tomou essa decisão, não retarde. O nosso Deus, Ele não rejeita um coração quebrantado, um coração que se arrepende, um coração disposto a entregar a sua vida ao Senhor. Repita comigo, a dívida foi paga. A dívida foi paga. Ele mesmo, Isaías no capítulo 43, versículo 25, diz assim, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Num verdadeiro arrependimento, o Senhor Jesus lança as nossas faltas, as nossas falhas no mar do esquecimento. Um segundo ponto, né? Isso aí também é um erro, que tem pessoas que também retardam o batismo por entender que batismo lava pecado. E, meu irmão, o pastor Reinaldo inclusive costuma dizer isso. Se não houver um arrependimento, o que acontece é que você vai sair daqui apenas molhado. Você vai entrar um pecador seco e vai sair um pecador molhado. Então, algumas pessoas acreditam que o batismo, ele lava o pecado, né?
Segundo a história secular, a história secular diz que Constantino, aquele que promulgou o Edito de Tolerância, quando naquele momento, na época ali do Império Romano, a igreja deixou de ser perseguida, que veio a ser ali 10 anos depois, em 323 depois de Cristo, o primeiro imperador dito imperador cristão. Segundo a história secular, esse Constantino, ele retardou o ato do batismo até as vésperas da sua morte, julgando que o ato do batismo lavava todos os pecados que havia cometido. Cuidado. O que precede o ato público do batismo é o arrependimento. Então, não sei se é um fato verídico, é história secular, não é Bíblia, não está escrito na Bíblia, mas conforme nós lemos aqui no texto inicial, em Romanos, no capítulo 6, nos versículos 1 e 2, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Jesus morreu por mim e por você, para que nós vivêssemos uma vida nova. Pastor, uma vida nova é uma vida de perfeição? Não somos perfeitos, eu repito, mas nós buscamos e precisamos buscar a perfeição. Meu irmão, se você procurar perfeição em mim, você não vai encontrar, mas tenha certeza que eu tento me parecer com Jesus. É o seu caso, diga amém. Sabe, quando nós tomamos a decisão e entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz, olha, é o bom perfume de Cristo, ainda que você use um perfume importado, bonitão, cheirosão, né? Olha, um perfume que exala verdadeiramente na sua e na minha vida é o bom perfume de Cristo, e isso se dá pelo testemunho, pela nova vida, pelo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. As pessoas conseguem ver Jesus através da sua vida? Você tem vivido em novidade de vida? Jesus é salvação. A palavra do Senhor diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Amém? Só existe um caminho, e o caminho é Jesus. Eu costumo dizer, olha, Jesus é Senhor, e não importa o que você diga ou faça, isso não vai mudar, Ele é Senhor. Mas nós precisamos recebê-lo como nosso Senhor e nosso Salvador. Você está entendendo? Diga amém. Ele precisa ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. E tomando essa decisão, num verdadeiro arrependimento, dê-nos essa alegria de estar participando aqui, quem sabe aí na próxima oportunidade, aqui das águas do batismo. Aqui, o último texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, o pastor Ney já está aqui na área, aqui em Atos, no capítulo 8, se você puder, Atos capítulo 8, versículo 36 ao 38, vai falar aqui de Filipe, o diácono, e o eunuco. Atos capítulo 8, versículos 36 ao 38. O contexto aqui é o diácono Filipe que vai encontrar aqui esse eunuco. É um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. E ali ele estava lendo um texto da palavra de Deus, um texto da lei, e ele não entendia o que estava lendo, e o Senhor conduziu Filipe a estar ouvindo o que ele lia, e Filipe diz para ele, você compreende o que lê? Ele diz, como é que eu vou compreender se não há quem me explique? E Filipe ali, usado pelo Espírito Santo, ele esclarece aquilo que ele estava lendo, e mostra e demonstra que aquele texto apontava para Jesus. Saiba de uma coisa, ou lembre-se de uma coisa, a Bíblia é cristocêntrica, de Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus.
E ali Filipe, ele explica ali aquele eunuco, ele entende. E aqui o texto diz, no versículo 36, diz assim, do capítulo 8 de Atos: seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Por isso, quando nós batizamos, nós perguntamos: você crê em Deus? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o recebe como seu Senhor e seu Salvador? E ali, o batizando, ele diz e ele declara publicamente. Por isso, uma declaração pública de uma decisão que já foi tomada: eu creio. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, olha, receba essa palavra. Se porventura você ainda não tomou essa decisão, não retarde. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Somos imperfeitos em processo de perfeição. Reconheça-o como Senhor e Salvador, porque Ele é o único caminho. E tome a decisão também, conforme nós fomos ensinados aqui na palavra de Deus: ser batizado, para que o velho homem desça e agora nasça o novo homem, para viver em novidade de vida. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pastor Ney, glória a Deus. Deus abençoe aí, Pastor Ney. Estão escutando? A igreja está ouvindo? Glória a Deus, glória a Deus. Momento de muita festa, momento de muita honra. É um momento, como o pastor Sidemar costuma dizer, quando nós fazemos aquilo que o nosso Senhor Jesus fez. Se nós temos alguma dúvida, nós devemos olhar para o Senhor e cumprir aquilo que Ele sempre fez. E o Senhor Jesus cumpriu o ato do batismo, onde é o primeiro ato de evangelismo daqueles que vão entrar, porque eles estão dando testemunho do que aconteceu na vida deles para cada um de vocês, onde eles vão estar morrendo para o mundo e nascendo para Deus. É um sepultamento, como já foi mencionado aqui, mas um sepultamento com muita alegria, um sepultamento onde nós já temos a ressurreição de uma nova criatura para nós. Então, que a igreja, nesse momento, como já foi dito, esteja atenta realmente a cada uma das vidas que está passando por aqui, que aqueles que ainda não passaram, que estejam cogitando seriamente nesse momento, nessa oportunidade, enquanto é tempo. E hoje nós vamos nos alegrar com 6 vidas. Com 6 vidas. Seriam 7, mas a uma ainda está passando por um momento de dificuldade, mas brevemente estará conosco, em nome de Jesus. Mas essas 6 vidas, elas passaram pelas aulas, estão fazendo um ato racional, consciente e realmente convictas de estarem entrando para a nossa família. Quem aqui é da família de Jesus? Quem aqui é da família de Jesus? Amém. Deve ser o vidro, que eu não estou ouvindo bem. Vamos começar, amém? Quem é o primeiro? Essa alegria não Amém. vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. De dentro do meu coração. Não vai mais sair. Não vai mais sair. Não vai mais sair. De dentro do meu coração. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. Essa alegria não vai mais sair. De dentro do meu coração. Aí eu vou te fazer aquelas 3 perguntas e depois eu vou dar o seguimento lá, tá bom? Aqui está a nossa irmã Marta, amém? A nossa irmã Marta, ela decidiu por se juntar ao reino dos céus. Ela decidiu entregar a vida dela para Jesus. Agora eu vou fazer a pergunta e ela vai dar testemunho para vocês. Marta, você acredita em Deus? Sim. Você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você o recebe como seu único e suficiente Salvador? Sim. Amém. Então eu te batizo
em nome de Jesus, para a remissão dos seus pecados, para a circuncisão do seu coração, para despojamento do corpo e da carne, para entrardes no reino dos céus, sendo membro da igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Amém. Eu te batizo. A igreja junto comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos jogar a bola pra cá. Olha lá. Tem que ter flores, tem que ter flores. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora é diferente que nem dói. Quem é corajoso? Cadê? É Ive? Vamos parar, fica de chinelo. Fica de chinelo. Caminhando eu vou, vamos lá, igreja! Para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Até o último. Até o último. Bota a mãozinha aqui. Isso. Bem. Agora vira de lado pra cá. Vamos. Isso. Agora aqui a gente olha pro Renatinho. Amém? Essa aqui é a nossa irmã Ive. Amém? A nossa irmã Ive, como já foi dito aqui, fez a boa escolha. E hoje ela está aqui dando testemunho para a igreja. Amém? Irmã Ive, você acredita em Deus? Sim. Você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. E você o recebe como seu único e suficiente Salvador? Sim. Amém. Então eu vou te batizar. Coloca a mãozinha assim. Essa aqui para o narizinho. Eu te batizo em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, para a circuncisão do seu coração, para despojamento do corpo e da carne, para poderes entrar no reino dos céus como membro da igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Agora a igreja junto comigo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. E quantas flores? Quantas flores? Pode. Glória a Deus. Eu vou para Canaã. Se meu pai não for, Mas ele vai. se meu pai não for, ele vai ali. Mas eu ir. Se meu pai não for, Eu sei. eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Cuidado aí. Você vai ficar de frente para lá, vai vir para cá. Amém? Vamos tirar para Renatinho. Amém? Igreja, essa é a Maria Eduarda. E aí, se eu ficar aqui, vocês nem me veem. Aí ela mostra que o pastor é pequenininho. Mas glória a Deus, glória a Deus. O Deus é grande, o Deus é grande. Quem aqui é da família de Maria Eduarda? Quem aqui é da família de Maria Eduarda? Glória a Deus, essa agora é a sua família. Essa é a sua família, a igreja do Senhor Jesus. Que a partir de hoje você faz parte. Amém? Maria Eduarda, ela fez as aulinhas. Maria Eduarda, ela se comprometeu. Maria Eduarda, ela decidiu. Nesse momento, ela dá testemunho diante da igreja. Maria, coloca a mãozinha assim. Isso, uma aí. E a outra que vai ser no mesmo, vai ser essa? Não, espera. Isso, pode ficar aqui. Ficam todos nervosos. Espera aí. Maria Eduarda, você acredita em Deus? Sim. Você acredita que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim. Você o recebe como seu único e suficiente Salvador? Sim. Amém. Então, eu te batizo em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, para a circuncisão do seu coração, para despojamento da carne e do corpo, para você poder entrar no reino dos céus e ser membro da igreja do Deus vivo,
coluna e baluarte da verdade. E agora a igreja e eu, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Segura aí. Tem que nascer da vida, o Espírito de Deus tem que nascer do Senhor. Tem que nascer da vida, o Espírito de Deus tem que nascer do Senhor. Tem que nascer da água. Tem que nascer do Espírito de Deus. Tem que nascer da vida, o Espírito de Deus. Tem que nascer do Senhor. Tem que nascer da vida, o Espírito de Deus. Tem que nascer do Senhor. Glória a Deus! Esse aqui é o William e aquela ali é a mamãe. O William está aqui hoje, assim como os demais. Vocês repararam que a gente começou com as damas, né? A gente ainda tem 3 valentes varões aqui que realmente se unem agora ao corpo do Senhor, que vem para realmente trabalhar, que vem para fazer parte dessa obra. Nesse momento, William, eu vou te pedir para colocar a mão aqui e depois a mão. William, você acredita em Deus? Sim, Você acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus? sim, Você o recebe como seu único e suficiente Salvador? sim. Amém! Glória a Deus! Eu te batizo, William, para remissão dos seus pecados, para circuncisão do seu coração, para despojamento da carne e do corpo, para entrar no reino dos céus, como membro da igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Agora eu e a igreja, coloca a mão, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! É tua vida, o meu presente, o meu futuro, eu te entreguei, passado, toda criatura eu sou. Não sou tudo que você precisa, ainda não sou tudo aquilo que eu queria ser. Mas uma coisa eu sou, sou nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura. Eu sou nova criatura, nova criatura eu sou. Esse aqui é o Gustavo, ele é irmão do William. Essa aqui é a mamãe. Quem aqui é a família do Gustavo agora? Amém. A família cresceu. A família cresceu. Gustavo está fazendo também a decisão certa. Gustavo entregou a vida dele para o Senhor Jesus. E agora eu vou te perguntar, Gustavo, coloca a mãozinha aqui. Fica preparado para colocar essa mão. Chega um pouquinho na frente para você. Depois, assim, isso. Aí na hora que eu for, você vai colocar um pouquinho mais, tá bom? Gustavo, você acredita em Deus? Sim, Você acredita que o Senhor Jesus é o Filho de Deus? sim, Você o recebe como seu único e suficiente Salvador? sim. Amém. Então, Gustavo, agora no nome de Jesus, eu te batizo para a remissão dos seus pecados, para a circuncisão do seu coração, para despojamento da carne e do corpo, para entrares no reino dos céus, como membro da igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Coloca a mãozinha. Agora eu e a igreja, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Calma. Guarda, vai devagar. Segura aí.
Vai ser o último. coisa eu sou, não abro mão, não. Vai ficar tá? Esse é glória. Tá? Aí na hora que puxa ele mais pra frente. Eu sou nova criatura. Tá? Uma mão aqui e a outra aqui mais pra frente. Eu sou nova criatura eu sou. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos aqui com o nosso irmão Francisco, mas ele falou Júnior. É o Júnior, senão ninguém não vai nem reconhecer. Esse aqui é o Júnior. O Júnior é bênção, já está conosco há algum tempo e agora falou que era a hora. Agora me diz aí, quem é da família do Júnior? Amém! Família grande, hein? Família grande e bonita. Júnior, vou te perguntar. Você acredita em Deus? Sim. Você acredita que o Senhor Jesus é o Filho de Deus? Sim. Você o recebe como seu único e suficiente Salvador? Sim. Amém. Então, no nome de Jesus, eu te batizo para a remissão dos seus pecados, para a circuncisão do seu coração, para despojamento da carne do corpo, para entrar no reino dos céus como membro da igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Coloca a mão. Vamos lá. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Momento de glórias! Glória a Deus, igreja! Glória a Deus! Sou mais que vencedor. Agora eu vou dar a volta, daqui a pouco vamos estar juntos aí, amém? Essas novas criaturinhas que vocês estão recebendo agora, nós também, né? Porque nascer da água do Espírito é como nascer de novo. É como um neném que nasce, sem dolo, sem maldade, em inocência. Porque a Bíblia diz que dos nossos pecados Deus não se lembra mais. Ah, mas a pessoa, eu conheci ela e conheço ela, o que ela andou fazendo, o que ela andou aprontando. Não interessa, mesmo o diabo, com o dedo em riste, que se quiser te condenar da tua vida passada, da tua vida pregressa, você diz assim: Satanás, encolhe esse teu dedo sujo, porque Deus já lançou os meus pecados na profundeza dos mares. Os meus pecados, Deus não se lembra mais. Quem é você para querer me condenar do meu passado? Se Deus não me condena mais, por isso, a necessidade do novo nascimento. Porque o primeiro nascimento, eu nasci assim, você, nós, não interessa, não serve para Deus. Nascemos apenas como criaturas humanas, corpo, alma e espírito. Mas o segundo nascimento, esse é que importa para Deus. Você faz uma confissão de fé. Eu creio em Deus. Você crê. Porque as pessoas creem em muitas coisas, né? Creem em tudo aí. Eu creio em Deus, esse que criou os céus e a terra. Eu creio em Jesus, Filho de Deus. E eu recebo como Senhor, né, da minha vida. Aí sim, você fez uma confissão do Deus, do eterno Deus, que criou os céus e a terra e enviou Jesus por cada um de nós. Aí você é batizado, você nasce uma segunda vez. Naquilo que você nasce uma segunda vez, é quando você recebe o Espírito de Cristo. Você tem um Espírito, corpo, alma e Espírito. Mas quem não nascer a segunda vez, não recebe o Espírito de Cristo. Por isso nós falamos, precisa nascer da água e do Espírito. Então, quando o pastor Ney, ele desceu a pessoa nas águas, submergiu, a pessoa sumiu, como se estivesse sendo sepultada, ela sumiu. Quando ela voltou, já volta uma nova criatura, já tem o Espírito Santo nela, nasce da água e do Espírito. Por isso, é um novo nascimento. Por isso nós usamos flores aqui, né? Flores aí, porque sepultamento tem flores, o nosso também aqui. Graças a Deus. Vamos chamar os nossos irmãos que foram batizados. Venham todos aqui, por favor. Venham todos aqui, porque é uma festa espiritual. É o batismo nas águas, é a Santa Ceia. Já batizados agora pela primeira vez. Eu creio que eles estavam desejosos de participarem também da Santa Ceia do Senhor. Que é aqui assim, ó. Assim, de lado, assim, ó. Aí, inclinadinho ali. Aqui, ó. Aí. Eu não sei como é que ele aguentou batizar você ali dentro, rapaz. Nós combinamos, dá uma arreiadinha assim, ó. Assim, né? Amém. Graças a Deus. Estão aqui. Está filmando, né? Está registrando tudo aqui. Então, nós vamos agora ministrar a Santa Ceia. O sol se
Louvado seja Deus. Obrigado. Cadê nossa diaconisa Márcia? Pode vir aqui, Márcia, por favor. Fica aqui com a gente. Pastor Sildemar. É o ato mais solene que existe. É o ato da Santa Ceia. Não é uma coisa comum, não é uma coisa corriqueira, não, meus irmãos. Para mim, para nós, não é. Mesmo sendo um pãozinho e um cálice, um suco de uva, simboliza o corpo de Jesus. Olha o que eu vou dizer a vocês, com todo respeito. Nós não cremos na transubstanciação dos elementos. Continua sendo pão, continua sendo suco. Nós não cremos também na consubstanciação, como dizia Calvino. Tem alguma substância do corpo de Cristo? Não tem, é pão e é suco. Nós cremos naquilo que disse Martinho Lutero. É um ato de fé. É de fé. Nós participamos, mas com todo respeito. Até mesmo esse pãozinho que sobra da mesa do Senhor, quando consagrado a Deus, eu não jogo no lixo, que foi consagrado no altar. Eu pego, jogo no lixo, dou para o cachorrinho. Não, eu pego e coloco num lugar limpo, enterro direitinho, para ninguém ter acesso ali, para não jogar no lixo, que foi consagrado no altar. Nós não brincamos com essas coisas. Eu creio que Deus vê dessa maneira, é o temor e o tremor às coisas de Deus. Amém. E pela primeira vez o parente de vocês, o parente está aqui, né? Esse aqui são 2 irmãos, a mãe está aqui, e uma bênção. Nós temos aqui 6 que foram batizados. Acontecendo mesmo uma festa no reino dos céus. Uma festa no reino dos céus, porque tirar 6 pessoas do mundo não quer dizer que eles fossem mundanos ou vivessem na prática do pecado por aí. Não, não é isso não. Mas a Bíblia diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Quando você nasce, já nasce em pecado. De que maneira, pastor? É o pecado original que nós herdamos do primeiro homem, um Adão. Filho de pastor tem que se arrepender, tem que ser batizado. Filho de pastor não nasce crente, não. Um dia ele vai chegar a uma certa idade, como os meus já chegaram e foram batizados, e dizer assim: não, eu quero ser batizado, porque a salvação é independente. É independente. Então precisamos nos arrepender dos nossos pecados todos os dias da nossa vida. Pastor Sildemar, pode distribuir pão. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Segure bem esse pãozinho e o cálice também. Aleluia, Deus. Graças a Deus. É um prazer, é uma alegria muito grande ter os nossos irmãos, parentes de vocês aqui nesse momento, nesse dia 18 de julho de 2021. Você está recebendo uma nova pessoa na sua casa, mesmo sendo algo consanguíneo, seu filho, seu parente próximo, mas é uma nova pessoa que você está recebendo. Limpinho, limpinho, mais algo que a neve, do que o algodão. São essas vidas que nasceram de novo. Aí, a vida dessas pessoas passa a ser registrada a partir de agora, de hoje, passa a ser registrado, porque o passado já ficou para trás, ficou sepultado. Mas pastor, fiz tantas coisas erradas, eu também, mas Deus não se lembra mais. Melhor que Deus não se lembra. Como é que alguém vai lembrar? Deus não se lembra. Começa a contar a partir de hoje, guardem isso, anote na sua Bíblia, dia 18 de julho de 2021, o meu novo nascimento, o meu batismo nas águas, a minha primeira Santa Ceia, meus irmãos. Isso é algo sublime, algo maravilhoso, essa comunhão maior que nós temos com Deus, através do corpo de Jesus. Não existe comunhão maior com Deus, a não ser no corpo do Filho amado, Jesus. Ele disse: fazer isso, façam isso em memória de mim, que eu morri por vocês naquela cruz, comendo do pão, que é símbolo da minha carne, bebendo do cálice, que
que é símbolo do meu sangue que foi derramado por vocês. Façam isso em memória de mim, se lembrando do meu sacrifício por vocês. Amém. Glórias a Deus. Vamos agora, pastor Ney pode participar. Pode arriar a máscara agora, né? Aí, eu também vou arriar a minha aqui. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Em memória de Jesus, comamos desse pão. Comam do pão. Ressuscitou, ressuscitou para sempre exaltado é. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Pastor Ney, nossa diaconisa Márcia, ministraram um estudo, 4 ou 5 aulas para esse grupo. Não foram pegos assim de qualquer maneira, foi uma decisão deles. Fizeram um curso, aprenderam muitas coisas, desceram conscientes daquilo que estavam fazendo ou que fizeram as águas do batismo. Louvado seja Deus pela vida desses nossos irmãos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha nos buscar. Maranata, Senhor Jesus. Bebamos todos. O Cordeiro, Ele venceu. cantamos aleluia. Já sai daqui com um certificado de batismo, para fazer um quadro bonito, botar lá no seu escritório, no seu trabalho, na sua casa principalmente, né, Júnior? Eu não estaria comovido, não é para menos, né? Todos nós, né? Amém. Está aqui nossa irmã Ive de Souza Silveira. Vamos dar uma linda salva de palmas para a glória de Deus. Por assim, ó. Aí, assim. Para registrar. Temos aqui também Marta Abreu de Souza. Aleluia! Temos aqui o Júnior. Glória a Deus! Amém, Deus. Gustavo. Nosso irmão Gustavo. Glória a Deus! Aleluia! William. Santo é o Senhor! Temos aqui a Eduarda, Maria Eduarda. Glória a Deus! O Cordeiro venceu! Graças a Deus. Pai, obrigado no nome de Jesus. Obrigado por essa noite abençoada, pela vida dos nossos irmãos, amigos, famílias aqui representadas também através do Facebook. Dá-nos uma semana abençoada, ó Deus, na Tua presença. Sê conosco, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, Senhor, sob os Teus cuidados. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do doce Espírito Santo, seja com todos hoje e eternamente, até a volta do Senhor da glória, que vive e que reina para sempre, até a volta do Senhor Jesus. Vamos em paz, que Deus abençoe a todos. Aleluia! Recebi o novo coração do Pai.